queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática, onde hoje nós vamos corrigir a nossa atividade número 5 do módulo 2, unidade 2. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem a correção comigo na tela. A questão de número 1 diz o seguinte: Marcos comprou uma pizza tradicional grande com 30 centímetros de raio e uma pizza tradicional média com 25 centímetros de raio. Diante dessa situação, responda os questionamentos a seguir. Letra A. Qual é o valor do diâmetro da pizza grande? Então, é só vocês lembrarem da relação do raio e do diâmetro de uma circunferência. O diâmetro de uma circunferência sempre vai ser 2 vezes o nosso raio. Então, se ele deu pra gente o raio de cada uma delas, basta a gente multiplicar por 2 para encontrar o seu diâmetro, ok? Então, vamos responder. Primeiro, então, qual que é o valor do diâmetro da pizza grande? Então, seria 2 vezes 30, que é igual a 60 centímetros. Depois ele pergunta qual o valor do diâmetro da pizza média. Então, seria 2 vezes 25, que é igual a 50 centímetros. Vamos agora para a letra C. Ele pergunta qual que é o comprimento da borda da circunferência da pizza grande. Então, se ele quer o comprimento, a gente deve lembrar como é que calcula o comprimento de uma circunferência, que é 2πr, né? 2 vezes o π vezes o nosso raio. Mas a gente também pode escrever como πd, que seria a multiplicação do valor do π vezes o nosso diâmetro, que daria, então, a mesma coisa, certinho? Então, vamos aplicar. Letra C, então, a gente pode usar direto a fórmula π vezes o d, que é o nosso diâmetro. Então, seria 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes o nosso diâmetro, que é 60. Portanto, o comprimento seria 188,4 centímetros. Na letra D, ele pede o comprimento agora da pizza média. Seguindo o mesmo passo a passo, o comprimento seria, então, 3,14 vezes o nosso diâmetro, que é 50. Então, o comprimento dessa circunferência seria igual a 157 centímetros. A letra E, ele pede a diferença entre o comprimento da maior com a menor. Então, é só você fazer 188,4 menos 157,0. Com vírgula embaixo de vírgula, você obteria, então, a diferença de 31,4 centímetros. Fechando então aí, pessoal, essa nossa primeira questão, onde trabalhamos com a ideia de diâmetro e comprimento da circunferência. Agora, então, nós vamos corrigir a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: sabendo que uma praça circular possui 1942 metros de comprimento, determine a medida do raio e do diâmetro dessa praça e use o π como 3,14. Pessoal, então nesse caso ele já me deu o comprimento da circunferência, me deu o valor do π, mas o que ele está solicitando para nós? O valor do raio e do diâmetro. Então, basta aplicar essas informações que foram dadas também na fórmula do cálculo do comprimento de uma circunferência. Assim, a gente consegue descobrir o valor do raio, ok? Então, acompanhem comigo. Então, a nossa questão de número 2, a gente vai utilizar que o comprimento é igual a 2π vezes o raio. O comprimento ele deu que é 1942 e o π também foi dado que é 3,14. Substituindo, então, eu teria 1942 é igual a 2 vezes 3,14 vezes o nosso raio. Então, 1942 seria igual a 6,28, que é a multiplicação de 2 por 3,14 vezes o nosso raio. Passo que está multiplicando, dividindo, então o nosso raio é 1942 dividido por 6,28, sendo então 309,23 metros o valor do raio.
Para descobrir, então, o valor do nosso diâmetro, basta multiplicar esses 309,23 por 2, porque eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, obtendo, então, o valor de 618,43 metros. E assim, nós fechamos mais uma questão da nossa atividade número 5, onde nós também trabalhamos com a ideia da fórmula do comprimento de uma circunferência, mas um pouco diferente da anterior, onde a gente precisou encontrar, na verdade, aqui o valor do raio e do diâmetro, ou seja, fizemos o caminho inverso, ok? Então, corrigimos questão de número 2, né? Vamos agora corrigir a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: Patrícia costuma praticar atividade física correndo em volta de uma praça circular cujo diâmetro mede 350 metros. Com 6 voltas completas, ela percorre um total de, adote o π igual a 3,14. Então, ele quer saber o total de 6 voltas, né, nessa circunferência. Mas primeiro eu preciso descobrir, então, o valor de uma volta, que seria o comprimento dessa circunferência. Então, eu vou aplicar os valores que foram dados na fórmula do comprimento da circunferência. Descubro então, né, o valor de uma volta, e aí o resultado eu multiplico por 6 para descobrir o valor das 6 voltas, que é o nosso total. Fechou? Então, vamos lá. Fazendo esse passo a passo que eu expliquei para vocês, então, eu sei que o meu diâmetro é 350 metros e eu tenho o valor do π, que é 3,14. Vou aplicar na fórmula, então, π vezes d, que é o nosso diâmetro. Então, o comprimento seria 3,14 vezes 350 metros. Ou seja, ficaria aí 6.500. Seria 1.099, desculpa, gente, vou apagar, que esse é o valor de uma volta. Então, vamos por aí. O comprimento, então, que é uma volta, ficaria 1.099 metros. Só que eu quero o total de 6 voltas, então eu multiplico por 6, que aí daria os 6.594 metros, que é o que a gente quer. Então, eu marcaria aí a nossa opção de letra D e eu fecho aí com vocês mais uma atividade do nosso módulo 2, unidade 2, ok? Tudo bem por aí? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, agora eu vou deixar para continuar com vocês na nossa próxima atividade. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!